Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Catolicast, o podcast católico. Eu sou Matheus Simonetti e hoje estou aqui com dois convidados muito especiais, o Kaique e o João Vitor. Por favor, se apresentem. Olá pessoal, obrigado Matheus pelo convite, uma alegria estar aqui. Eu sou o Kaique, coordenador de comunicação lá do Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida da Vila Rami e também coordeno o podcast SantoCast lá do nosso santuário. É uma honra aqui estar nesse podcast, ao lado do Matheus, do Kaique, que coordena tanta coisa. Eu sou o João Victor. Na verdade, o contrário do Kaique, não coordeno muita coisa não, mas estou lá ajudando também no SantoCast. Parte técnica, parte de som, toda a parte técnica ali. Eu estou junto com o Kaique lá no santuário com o SantoCast. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer imensamente por terem aceitado o convite, por estar aqui hoje. E hoje aqui é um episódio especial, né? A volta do Catolicast. Ficou mais de um ano parado por questões de locação, de estúdio. Ter um podcast não é fácil, né, Kaique? Com certeza não é fácil. Não é fácil. E para você manter isso daqui, não é assim, vamos fazer, vamos chegar e tá lá e já era, tá pronto o podcast. Não. Tem uma série de coisas por trás, assim como o João falou, né? Tem toda uma parte técnica por trás, que nem aqui hoje. Eu tô contando com o pessoal do podcast Só na Moral, que tá fazendo a locação do estúdio para mim. Então, assim, ter um podcast não é fácil. Então, já peço para você que tá em casa também, para pedir nas suas orações para que esse projeto continue. E agora, com a volta do Catolicast, eu dividi ele em 4 quadros, que é Juventude em Ação, Liturgia Solene, Coragem, Jesus te chama e Papo de Catequista, onde em cada um desses quadros vamos abordar temas diferentes e trazer convidados que falam com prioridade sobre cada um desses temas. Então, basicamente é isso o retorno do Catolicast. Então aqui hoje, né, para começar esse nosso bate-papo, né, que hoje não vai ser um episódio de informação, vai ser mais um episódio mesmo, mais uma conversa, uma troca de experiência entre hosts e podcasters, não é mesmo? Isso aí, com certeza. E aí eu queria saber, né, de vocês, começar aqui pelo Kaique. Kaique, como que surgiu lá essa ideia do SantoCast? Olha só, viu? SantoCast surgiu de uma maneira bem inesperada, porque lá no santuário eu tô como coordenador da Pascom já faz alguns poucos anos, né? Poucos anos, né? 300 anos. Desde quando nasceu? Quase isso, viu? Eu tô na Pascom já fazem 15 anos. Eu tenho 25, já passei mais tempo na Pascom do que fora dela, na minha vida Que toda. bacana, que legal. Então, como coordenador de santuário, eu já tô fazem 10 anos como coordenador. Então, quando nós começamos a Pascom do santuário, foi realmente porque não tinha. Então, nós começamos esse projeto lá 10 anos atrás. E aí chegou final de 2023, preparando o ano de 2024, a Clara e eu, que é outra coordenadora da Pascom, nos vimos assim num sentido de que o que vamos fazer ano que vem? Quais serão os caminhos da Pascom do santuário em 2024? E aí, pensando nisso, vimos a necessidade de pensar numa nova maneira de evangelizar ali no santuário, porque nós já temos transmissão muito bem estruturada, foto estruturado, site, redes sociais, uma equipe toda estruturada. Então, para Que nós, bacana. seria só viver mais um ano, super tranquilo. A gente já sabia as missas que tinha que transmitir, o que ia acontecer, era só chegar lá e fazer acontecer. Só que nós falamos assim, nossa, mas vai ser só isso? A gente já faz isso. Então, inspirados por Deus, veio a ideia de começar um podcast no santuário. E tivemos o apoio do nosso padre, o padre Carlos Virilo. Ele gostou muito da ideia, tanto que lembra até hoje o dia que nós fomos conversar com ele. Estávamos na sala dele falando assim, padre, o que o senhor acha de a gente começar um podcast aqui no santuário? Nós fazemos lá na igreja, porque na igreja a gente tem um sistema de transmissão fixo, as câmeras ficam lá na igreja. Aí ele, não, eu tenho uma ideia melhor. Vamos usar essa sala de reunião aqui, porque a gente não usa mais, era uma sala de reunião tecnicamente pequena, porque o santuário necessita nas reuniões. Então fazemos aqui o podcast. Então começamos. Em fevereiro de 2024, começamos o SantoCast. E eu lembro que na primeira reunião que eu fiz, eu chamei algumas pessoas, alguns casais, e falei assim, gente, a Clara e eu queremos começar um podcast aqui no santuário, o que vocês acham? No começo todo mundo ficou, não, porque vamos, isso e aquilo. E aí tivemos algum apoio de algumas pessoas, aí começamos a chamar um para poder ajudar na parte técnica, outro fazer aquilo, outra. E aí eu lembro que eu tava numa missa
Encontrei com o João lá. O João e eu, a gente se conhece faz alguns anos também, né? Poucos anos. Alguns poucos anos. Alguns poucos anos. O tempo que eu tenho de coordenador A de gente não santuário, eu já... fala idade nem. É idade assunto proibido. acontecimentos. É assunto proibido também. Isso aí. E aí, eu encontrei com o João, chamei ele para nos ajudar na parte técnica, e aí começamos a montar cenário, a correr atrás das coisas, fizemos lista de convidado, Ah, que bacana. e aí foi indo e É, começamos. isso é uma Foi coisa que eu queria te perguntar também, né? Como que é, assim, a parte de você escolher a equipe, né? A equipe para fazer acontecer. Porque a ideia é uma maravilha, mas fazer acontecer que é a Agora, parte... você sabe que é engraçado essa questão da equipe, porque quando a gente começou, a gente já pensava, que nem, por exemplo, o João, eu já sabia que ele entendia de som, de imagem, eu sabia que era uma pessoa que, para a parte técnica, eu poderia contar e ficar 100% tranquilo com aquilo. Então, eu já sabia que o perfil do João era a parte técnica. Agora, eu vou usar o exemplo, o Fabiano, que trabalha lá com a gente. O Fá, eu chamei ele foi um dos primeiros, ele estava na primeira reunião, e aí eu falei assim, Fá, eu preciso que você me ajude na parte de organização do podcast. Só que aí, quando a gente tava naquela parte de organização, estruturar tudo, eu falei assim, bom, eu vou... Porque a priori o podcast ia ter só um host, a Clara ou eu, e um convidado. Só que a gente parou e falou assim, não, vamos colocar um host e um co-host. Aham. E aí falou assim, vamos chamar o Fabiano. Porque o Fabiano, ele é empreendedor, ele é super comunicativo e ele também não era uma pessoa que tinha muita visibilidade ali na paróquia. Então, ele coordenava, ele era casal finanças do ECC, então ele só trabalhava ali na parte do ECC, não era uma pessoa que estava, assim, visível ali no santuário, Sei, gente sei. que se aparecia assim, né? E aí eu falei assim, vamos chamar ele. Então chamamos o Fabiano. E aí foi que ele se encaixou muito bem naquilo, a gente se surpreendeu. E a parte da equipe a gente foi vendo ao longo da gravação de cada episódio. A gente foi conhecendo mais de cada um e aquilo que cada um poderia oferecer de melhor. Então, por exemplo, já teve episódio, o João era da parte técnica. Ele já teve episódio que ele foi ser co-host. Legal, Então, sim. a gente foi pegando isso de cada um. Desafios, né? Exatamente. Enfrentando, olhando o perfil e colocando desafios também pra cada um, né? E que às vezes dá bom, às vezes não dá, mas às vezes dá muito. Dá muito bom, a certo, gente né? se surpreende. Se É, surpreende mesmo. aquele negócio, né? Da tentativa e erro, o que deu certo, a Exatamente. gente continua, o que não deu, Sim. a gente tenta melhorar, né? Com Ah, certeza. Que interessante. E aí também, né, quando a gente trabalha com a questão de um podcast, aí o pessoal fala, gravar é uma maravilha, gravar é legal, isso, aquilo. Gente, vocês não sabem o sufoco que é. É muita oração, porque o negócio é complicado. A gente tava até comentando aqui agora nos bastidores, né, pra fazer um vídeo de chamada aqui. É incrível, né? A gente começa, na hora que pega pra falar, aí vai, o que eu falo? O que vai? Aí você começa a pensar, como vem aquela ansiedade. E o problema, eu acho que não é nem tanto na hora de fazer, porque depois você começa a conversar com a pessoa, começa a desenvolver o tema, começa a desenrolar o assunto, beleza. E o pós? O pós é uma coisa que pega nos podcasts que muita gente não sabe, que é o que tá por trás depois e o que vem depois de um episódio, né? Lá vocês trabalham com quais plataformas no SantoCast? A gente trabalha, grava tudo no OBS, então depois a gente manda para edição, os programas de edição de vídeo. Então, assim, para nós, assim, é super tranquilo. Já sai de um, já vai pro outro, edita. Como a gente faz gravado também, a gente dá essa liberdade de que se precisar, deu algum problema técnico ali, a gente consegue cortar. Graças a Deus foram poucos os que a gente Sim, teve esse bom. trabalho, né, João? Então, para nós tá sendo bem tranquilo isso até hoje, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Que eu falo que eu já tenho... Eu não tenho uma equipe por trás, né? Então o Aham. Catolicast se resume a eu. Então, quem que é que vai fazer a agenda do episódio? Eu. Quem que vai fazer edição de vídeo? Eu. Então, pra mim já é um negócio bem corrido, bem complicado. Mas com a graça de Deus tá caminhando, tá indo bem. E basicamente é isso, né? Mas que bom que lá pra vocês. E de plataforma lá vocês têm o quê? Os vídeos saem no YouTube, Spotify, como que é? Hoje nós temos YouTube, Spotify, Deezer e Amazon Music. Caramba. É. Quer deixar também já os arroba aí pro pessoal seguir depois lá pra ouvir também e acompanhar os episódios? @SantoCast em todas as plataformas você encontra fácil, rápido. Então no YouTube é só procurar SantoCast, vai estar linkado ao YouTube do Santuário mesmo. Sim.
Então procurou Santo Cast lá, vai encontrar. Ah, que bacana. E lá você comentou, né, que a paróquia, a Nossa Senhora Aparecida, lá é o santuário, né, de Nossa Senhora, da diocese. Lá tem, eu já fui algumas vezes lá e lá tem uma estrutura sensacional naquela paróquia, né? Aquela igreja lá tem uma estrutura muito boa mesmo para fazer transmissões de missa e tudo mais. E lá vocês que fazem parte lá, vocês têm uma equipe grande lá na Pascom? Olha, hoje, graças a Deus, a nossa equipe, eu não vou dizer que é uma equipe grande, de ter muitas pessoas, mas é uma equipe de qualidade que supre a nossa necessidade. Que nem, por exemplo, hoje a Clara e eu nós coordenamos a Pascom. A Pascom lá hoje do santuário cuida das transmissões, fotos, redes sociais, tudo que envolve a comunicação da paróquia. Mas, por exemplo, transmissão de missa. Nós transmitimos missas durante a semana e aos finais de semana. E a equipe que nós temos lá hoje supre a transmissão de todas as missas. Eu mesmo, eu só vou transmitir missa quando eu preciso substituir alguém. Então, por exemplo, pessoal, ai, Kaique, não posso ir. Ah, você consegue ir? Aí eu vou. Mas hoje eu mesmo não estou na escala de transmissão de missa, por conta da equipe que consegue suprir tudo isso. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa lá, a própria equipe do podcast, que também se integra a essa equipe da Pascom. Então, nós hoje temos, só no podcast, são cerca de 20 pessoas, entre todas as áreas do podcast, mais o pessoal da Pascom. Acho que a gente já está beirando umas 27 pessoas, assim. Então, graças a Deus, uma equipe grande, a gente. Que bacana. Bastante gente. E, João, e pra você lá que tá mais assim na parte dos bastidores ali, como que é essa experiência ali de participar? É uma coisa muito louca, né? Porque eu falo que é tudo, minha vida é uma coisa muito doida. Porque tem uma fala do Papa Francisco que é muito boa também, que ele fala que toda ação que a gente vai fazer dentro da igreja, que ela não seja uma ação de empreendedorismo, mas seja pautada no espírito, né? E eu tomo isso, eu até arrepio quando eu falo essa frase, porque a ação do podcast, isso que o Kaique contou agora, eu nem fiquei sabendo, nem sabia de tudo isso, de um planejamento, de uma ideia. Quando o Kaique veio me chamar, que ele fazia muito tempo que nós nem nos falávamos, assim, diariamente, né? Nós temos uma amizade hoje diária, mas fazia tempo que a gente não se falava, né? A gente já se conhecia faz muito tempo. E aí, eu já fui seminarista também, então eu passei uns anos no seminário, trabalhei, estudei, e assim, querendo ou não, algumas amizades a gente vai se afastando de algumas pessoas, né? Sim. E aí o Kaique um dia me chamou. Nem lembrava mais, nem sabia que o número do Kaique era o mesmo, né? Aí eu falei, cara, eu mudei agora, o que tá acontecendo, né? Aí o Kaique me chamou. Tô pensando em você e tal, rezei aqui, Deus me mostrou pra você vir aqui, ajudar a gente e tal. Caramba, que loucura, né? Porque eu sou aquele um pouquinho do faz tudo, sabe? Sei. Eu gosto de tocar um violão, eu gosto de cantar, eu gosto de tirar uma foto, eu gosto de fazer um vídeo. E eu vou indo embora, mexo com som. E aí ele falou, vem aqui estruturar, ajudar a gente a estruturar esse projeto, né? E aí quando eu cheguei lá, eu falei, já fui com a cabeça o quê? Meu Deus, podcast, que coisa louca, eu nunca mexi com isso, né? Não vou dar conta, vocês nem tiveram essa ideia, né? Não vou dar conta. Aí eu rezei um pouquinho e falei, quer saber? Eu vou. Vambora. Cheguei lá, o que vocês têm aí? A gente tem isso aqui. Falei, vambora, filho, vambora. Aí deu certo. Foi montando uma coisa, monta o som, aí tem a parte de vídeo, aí tem toda uma coisa que tu chega e fala assim, olha aqui, né, a mesa bonitinha, os microfones postos, televisão. Aí como que vai fazer isso? Igual você falou, tem custo, tem tempo, tem dedicação, né, tem que entender, cada convidado é um convidado, então assim, começa pela parte de som, que eu acho que é a parte principal, né, que é um cuidado maior. E depois a imagem. Então são duas coisas que se não conciliar bem e não rodar legal, o negócio desanda, né? E, igual eu falei, não encarar como um ato de empreendedorismo. Porque muitas vezes a gente, vamos criar um podcast pra paróquia? Vamos criar um podcast pra sei lá, pro grupo de jovens, pra qualquer coisa. Colocar o Espírito Santo na frente, cara. Não vá achando que, vamos promover alguma coisa. Então, assim, é isso que surpreendeu o Santo Cast. Que a gente não tinha intuição no âmbito de nada, ambição de nada, né? Vamos promover alguma coisa, o santuário. A hora que a gente viu, tomou uma proporção que a gente nem imaginou que ia tomar. E tudo com o que Deus deu pra gente trabalhar. Não é nada, nossa, vamos começar o podcast, a gente tem tudo de ponta, da melhor qualidade. A gente trabalha com o que Deus deu pra gente. E tá dando muito certo, né, Kaique? Literalmente. Que bacana. É o simples que funciona. É o simples que funciona, exatamente. Quando a gente fala em podcast, o pessoal acha, né? Já vem na cabeça o Inteligência, o Flow, o Podpah, que são podcasts referência, né? que são gigantes. Mas assim,
pro que a gente trabalha aqui, isso é o simples que funciona, né? O Sim. básico. O que a gente precisa, é que você falou, é um áudio bacana e de uma imagem. Sim. Ah, mas a pessoa vai ouvir pelo Spotify, por um streaming de áudio. O que precisa ter, o principal é a qualidade de microfone e tá ótimo, tá Já é. bacana. O pessoal acha que precisa colocar uma câmera de cinema, isso aquilo, não tem necessidade. Sim. Você colocar 2 telefones e configurar depois no OBS ali, você já faz no Dá podcast. certo, dá certo. Então é uma coisa que não é complicada de se fazer, mas se você tiver vontade, você consegue fazer, né? Com Exatamente. muita oração, acho que pedindo sempre, né, o discernimento do Espírito Santo, você consegue guiar. E como você falou, né, de empreendedorismo, até tem lá no Instagram algumas coisas, né, falando de questão de patrocinadores e tudo mais. Os patrocinadores não é porque eu quero ganhar dinheiro com isso, é mais para cobrir os custos que eu tenho, né? Porque Exatamente. ficar tirando também do próprio bolso ali, injetando. Eu precisei parar o podcast justamente por causa disso, por questão do custo está muito alto. E hoje aqui com o pessoal do Só na Moral, consegui um preço bacana, que hoje dá para suprir, dá para voltar a gravar os episódios. E desde o começo, quando eu comecei o Catholicast, ele é voltado para evangelização, não é tanto assim mais a questão, né, tipo, no episódio como esse, que é um bate-papo, que é mais uma Sim. conversa, né? Então, é mais uma estrutura de catequese mesmo, né? Então, mais é para trazer formação, né? Eu até falo que são os 3 pilares do Catholicast, que é a informação, inspiração e a evangelização. Então, é trazer pessoas que nos inspirem, que nos traga informação e o principal, que anuncie a Jesus Cristo, né? Que traga a evangelização. Então, isso aqui não é pra, tipo, eu quero fazer dinheiro, quero ficar Promoção, famoso. né? Não, Sim, não é. Isso aqui sim. é pra tocar aí, ver o que a gente consegue trazer, né, de bom pra nossa paróquia, pra nossa diocese e para as pessoas que estão assistindo também. É o se desgastar pela evangelização, né? certeza. E é um desgaste, é um desgaste. E é um desgaste, mas é um desgaste bom. É um desgaste bom, a gente fala, tem dia que a gente olha, fala, termina e fala, meu Deus, parece que você tira um negócio. Graças a Deus acabou. Aí que você fala, aí depois vem o pós, igual você falou, e o pós, né? O resultado que vem depois é ação de Deus, não tem o que falar. Não tem. Tem que falar. Você começa a fazer os cortes, você começa a Sim. postar nas redes sociais, aí você começa a ver os comentários das pessoas, o pessoal interagindo. Sim. Lógico, também quando você está exposto à internet, você tem aquele negócio, né? Você tem quem vai te elogiar e quem vai te criticar. Sim. Né? Uma coisa que eu percebi aqui, que eu gravei um episódio com agora, né, o Padre Jean, sobre o especial sobre Nossa Senhora Aparecida. E quando você fala de Maria na internet, é complicado, porque a gente tem alguns irmãos, né, que divergem da nossa doutrina, né? Então, fogem um pouco do que a gente acredita. E isso acaba gerando um desgaste muito maior, né? Porque se você for ficar respondendo comentário de gente nas redes sociais, você fica doido. Vocês já aconteceram isso com vocês lá, de ter algum episódio que vocês fizeram algum corte, de ter gente criticando, gente reclamando, alguma coisa assim, ou ainda não? Olha, por incrível que pareça, não. Ainda não. Não Algo lembro polêmico, nenhum, assim, que tipo, insistente, que você olha e fala, caramba, não, ainda não teve. Não, já teve bastante assunto polêmico, assim. já. Mas não, a gente nunca teve nenhum Inclusive de hater Nossa assim. Senhora, né? Inclusive de Nossa O padre Senhora. falou muito de Nossa Senhora, mas até agora. Que bacana. Tipo, Eu pra acho cá, que não. o Padre Gelo entrou num ponto muito específico na questão dos dogmas marianos, e eu acho que é uma coisa que diverge muito ali, Sim. né? Por serem as verdades de fé da igreja, então vai muito de que é uma coisa que bate de frente, né? Sim. E o que choveu de comentário sobre Êxodo 20 não é brincadeira. Eu acredito que teve um episódio que foi muito marcante nesse sentido, foi sobre Mariologia, Sim. a questão da consagração. Achei que foi um assunto muito necessário e é um assunto que poderia ter tido muita polêmica. Mas pelo contrário, foi um assunto que rendeu muita coisa, muitos frutos bons. Foi tão depois disso. catequético, igual você falou, é um dos objetivos ser catequético, né? Instruir a evangelização. Acho que foi tão catequético que bloqueou essa questão do ataque. Foi. Então que bacana. é isso que é massa, é converter essa ideia do questionamento, do ataque, de perguntas, de ofensa até dos nossos irmãos protestantes também, que Sim. indagam bastante a gente. Porque é tão catequético que você olha e fala, caramba, eu Faz não vou sentido. falar, não vou. Se eu falar, eu vou estar falando. tipo assim, vou ter que ter muita Vou ter que ter base. muito conteúdo pra poder debater, né? E é uma coisa que acaba desgastando, né? Às vezes você, Sim. eu mesmo, às vezes eu olho assim e falo, deixa quieto. Agora falando de convidados, né? Vocês já estão em qual episódio lá que vocês já gravaram esse ano? Foi bastante conteúdo gravado, né, esse ano de 2024. Quantos convidados já passaram por lá? Quantos episódios vocês já gravaram? Olha, hoje, vocês estão assistindo esse episódio, hoje é dia 17? 17, né? Dia 17 vocês estão assistindo esse episódio. Até hoje tá saindo o nosso
36º episódio, mas já temos gravações marcadas para chegar a 52 episódios. Nesse Então, ano? Não, sai Tá. até março de 2024, de 2025, a gente já tá garantido. Então vamos Nossa, chegar a que bacana. 52 episódios. Que bacana. Eu tô agora aqui no episódio 5. Mas, E vai chegar no 50 mas você vai sabe lá, que cara. uma coisa que é engraçada, eu tava conversando isso com o Fá esses dias, não sei se eu comentei sobre esse assunto com você, João, acho que sim, não lembro. Mas o Fá e eu, a gente tava conversando, e aí eu falei assim, Fá, você lembra daquela reunião, fatídica reunião, que a gente começou a falar do podcast? Eu lembro, eu vou te falar uma coisa. Eu saí daquela reunião falando assim, o Kaique tá louco. Vai dar nada. Isso daí não vai dar nada. E eu juro, eu também pensava assim, nossa, a gente vai chegar em 5 episódios. E aí chegamos nos 10. Chegamos nos 15. No 20. Chegou no 25, a gente fez até um episódio especial, né? Especial, Eu falei verdade. assim, vamos fazer um episódio especial, né? Porque vai que é o Boda de último, prata. né? É. Vai que é pra encerrar, né? É. Chegamos nos 30, 35. E hoje a gente vê a agenda. 52 episódios marcados. Que bacana. 53, porque teve convidado que confirmou hoje, sabe? Então, fica o spoiler. 53. Então, até março, abril já estamos. Vocês vão ter SantoCast ainda. Que bacana, que legal. Sucesso pra vocês, que Deus abençoe o projeto de vocês. Amém. E você falou, né, agora, né, que tem a agenda cheia aí, né, com a graça de Deus, tá com uma agenda bacana. E como que é feito ali a escolha dos convidados? Tem uma pessoa por trás que faz o agendamento? O pessoal ali procura vocês? Já teve gente procurando para participar? Que sempre acontece, né, de vir um ou outro ali querendo, eu quero participar, não sei o quê, mas opa, calma lá, que também não é assim, né? Mas e aí, como que é essa parte, né, do agendamento, os convidados, como que é feito? Tem uma seleção, como que é? Tem uma seleção. Você manda seu currículo lá, a gente avalia sobre Santocast.com.br recrutamento@santocast. Não, estão brincando, gente. Primeiro, oração. Oração para a gente poder discernir o convidado para aquele momento. Então, vamos lá, pensamos. Nosso Padre Carlos, ele é muito envolvido com o podcast. Então, tenha certeza que se você foi convidado para estar no SantoCast, seu nome passou pelo Padre Carlos. Então, ele é sempre o primeiro a estar lá. Muita coisa vem dele, muitos convidados vêm por meio dele, da inspiração dele. Claro que também vem muito da gente. A gente pensa em um convidado, tem inspiração para algum convidado, chega, mostra para ele aprova. Então, a primeira etapa é essa. Legal. Aprovação dele, ele tem a lista de todos os convidados, ele sabe de todos os convidados que vão participar do SantoCast, cada tema que será abordado. Fora a visão que ele tem também, né? Exatamente. Tem uma visão que ele olha e fala assim, às vezes a gente não pensa, porque a gente tá no grupo. Vamos pensar em a gente dá a ideia, a gente se conversa bastante no grupo do próprio podcast. Quem que a gente poderia trazer? Que padre, que convidado, que tema que a gente poderia abordar? Sim. Aí vem o Kaique. O Padre Carlos falou isso para tal tema, tal convidado. Aí você fala, cara, mas como que ele pensou isso? Ele já tá com a cabeça lá na frente já, entendeu? Então é essa a visão. Às vezes a turma olha e fala assim, caramba, como que eles pensam? Da onde vem então um apoio também? E o Padre Carlos, ele é muito ativo, ele é muito bom. Ele é demais, demais. E aí depois que o convidado, a gente tem a ideia do convidado, aprovação, aí chega a Elo é responsável por todos os agendamentos do podcast. Sim. Que cada um na equipe tem a sua função. A Elo, ela é responsável pelos agendamentos, então ela entra em contato com os convidados, agenda, coloca ela na nossa agenda e aí depois partiu para a gravação. Então, é um pouquinho de como funciona a seleção dos convidados. Depois você perguntou, já teve gente que veio atrás? Muito, muito. Muita gente manda mensagem para nós perguntando, porque às vezes a pessoa não sabe que é dessa forma que funciona, sim, né? Sim. Então, muita gente vem até nós falando assim, eu quero participar do podcast. Agora, na época das eleições, nós tivemos... Eu lembro que antes da gente... Eu falo isso porque é bem surpreendente. Antes da gente começar, essa foi mais uma do Padre Carlos. Ele virou para mim e falou assim, eu quero que vocês entrevistem, convidem os candidatos a prefeito de Jundiaí. Nosso santuário é Jundiaí, então vamos entrevistar os candidatos a prefeito de Jundiaí. E aí a equipe se dividiu. Falou, não, Kaique, porque não vamos fazer isso, não vamos se envolver com política. Isso e aquilo. Eu falei assim, mas gente, a gente tem que obedecer o nosso pároco. Ele quer, vamos fazer.
E foi um tapa na cara, porque a gente se surpreendeu muito. Até mesmo nos episódios com políticos, Deus falou muito com a gente. Que legal. Muito. E aí depois, quando a gente começou a soltar os episódios com os candidatos, outros candidatos de outras cidades da diocese começaram a nos procurar porque queriam ir no podcast. Então já teve músico que veio atrás. Na época das eleições, muitos candidatos vieram falar com a gente. Então foi bem bacana nesse sentido. Então a gente vê que o pessoal tá vendo, tá acompanhando e quer participar. É E bacana. tudo tem que ter um sentido também, né? Porque às vezes a gente fala assim, é Santo Cast, vamos falar só de igreja. Por que não falar de política, né? Também, Exatamente. Né? O que, até onde a igreja também se envolve com a política e também influencia, a igreja é influenciada, o povo é influenciado, impacta na nossa vivência religiosa também, né? Com certeza. E aí, quando acontece isso, esses convites de fora também é uma coisa doida, né? Às vezes a pessoa não tem essa dimensão que o Kaique explicou agora. Que é rezado, que é pensado, que o padre tem essa visão, que a gente consulta o grupo do podcast, que tem toda uma preparação, que tem todo um pós, porque vamos convidar um terapeuta. Ah, mas por que um terapeuta? Ah, porque a gente vai enquadrar tais assuntos que vão impactar na vida religiosa do católico, né? Sim, Com com Assim, certeza. tudo tem um porquê, né? E aí tem um outro detalhe, nem por exemplo, o Santo Cast, nós temos uma visão que ele não é só um podcast católico, mas a gente não vai falar só sobre, não vai chamar só o padre para falar sobre processo de conversão, sobre vocação. Se vocês verem lá, a gente já levou jogador de futebol, a gente já gravou com médicos. Então, para poder levar assunto de bem comum para a sociedade. Então, quando a gente começou a levar os médicos, foi muito positivo mesmo. Só que até mesmo com os médicos tem esse detalhe. Todos os médicos que foram são médicos católicos. São médicos que tiveram um processo de conversão. Então, às vezes a gente chama o médico para falar propriamente dito sobre a especialidade dele, para a gente poder aprender mais sobre aquilo. E ele começa a falar sobre momentos de fé que ele viveu no hospital. Que Então, bacana. até com isso a gente foi se surpreendendo, então foi muito bacana tudo isso. E a gente pega pra ver, né? Tem aquela analogia que o pessoal fala, né? Sobre a igreja ser um hospital, né, o hospital das almas. E aí você pega, né? Você coloca os dois pontos ali, né? Então acho que a pessoa que trabalha nessa área da medicina, ela tem que ter uma fé muito maior também, né? Assim, não seja uma pessoa santa, mas é uma fé muito maior porque ela vai ter a ciência e a fé em prova todos os dias no trabalho dela, vai ter pessoas, é uma troca de experiência muito forte, né? Acho que um hospital ali, né? Então é bacana você ter esse tipo de Muito. pessoas, trazer essa experiência, contar esses relatos que eles trazem, né? E você vê, né? Até a gente vê no Instagram essas coisas, né, de frase, né? Hospitais já viram orações mais sinceras do que muito confessionário de igreja. E você imagina, né? O Muito. médico que tá ali, ele presencia isso quase todos os dias da vida dele, né? Muito. Fora o lado humano também, né? Tipo assim, às vezes a gente vai pro podcast, eu particularmente, Kaique também, direto do trabalho, por exemplo. A gente vai direto, gravar, hoje todo mundo vai, tal horário, tem que estar lá, a gente vai direto do trabalho, de uniforme, às vezes eu tenho coisa pra fazer, arrumo tudo, tô trabalhando e tô no podcast. Então assim, o lado humano, às vezes a gente tá cansado, a gente não que a gente não quer estar lá, mas o convidado tá preparado, a gente tá preparado, tá todo mundo preparado, só que a gente também tem nosso lado humano. Que quando a gente chega lá e fala, é um doutor que vai falar, sei lá. Acho que Igual hoje foi a última convidada agora. Ela A Mai, é enfermeira obstétrica. enfermeira obstetra. Aí eu falei, O que eu vou... o que eu vou absorver? O que Deus quer falar comigo com uma enfermeira obstetra? Cara, a hora que você deixa seu lado cansado pra lá, coloca o seu lado humano, você absorve tanta coisa. Ela falou tanto de Nossa Senhora, um amor tão grande por Maria, que você ficou, caramba, como que tá a minha relação com Nossa Senhora? Aí vem aquele tapa Aí na cara. vem o tapa na cara de onde você nem espera. Então Exato. o lado humano do convidado, aí vem o seu lado humano e, tipo, Deus fala. Deus fala muito, cara. Eu acredito que isso aconteça com vocês também, mas às vezes quando eu tô aqui fazendo a preparação dos episódios, estudando, né? Porque assim, não adianta também querer vir aqui e não ter um conhecimento bíblico, não ter um conhecimento sobre o catecismo. Sim. Não adianta a gente vir aqui e achar que sabe. Senão a gente é colocado à prova. Sim. E estudando, vendo sobre o tema e tudo mais que a gente vai trabalhar, a gente acaba absorvendo muito conteúdo para nós,
que a gente acaba não conseguindo passar para quem tá do outro lado da câmera, quem tá assistindo, né? A gente não consegue fazer aquela troca 100%, né? Eu falo também como catequista, né? Nível de crisma. Você faz aquela preparação sobre a catequese da semana, o que vai ter. Você aprende tanta coisa, você vê tanta coisa, mas você não consegue passar, né? Fica É tão quase, pouco tempo, né? fica quase que num egoísmo, digamos assim, né? exatamente. Que você não consegue passar aquilo que você absorveu. A gente tem que ser esponja, mas a gente não consegue devolver aquilo, né? E falando na questão, né, dos convidados ali, quais foram assim os episódios que tiveram os retornos mais positivos ali? Teve um que se destacou mais, teve ou não teve esse destaque assim? Teve algum episódio assim? Nossa, vários, vários. Eu acho que assim, a gente consegue absorver pontos positivos de cada episódio. A gente recebe feedback de todos os episódios, assim, de uma forma muito positiva, mas teve, claro, os episódios que mais se destacaram. O primeiro, que foi com o Padre Carlos, foi um que bombou, assim. Então, depois com o pessoal do Caminho Necatecumenal também foi um dos que mais teve visualizações, que mais teve comentários. Nós tiveram vários outros também, com o Dr. Kleuber, com o Padre Lício. Então, Foi forte também. o Padre Lício foi muito forte, foi um convidado, acho que foi assim, um dos primeiros convidados que a gente não esperava que fosse aceitar o convite. Padre Lício, para quem não conhece, é um padre suicidólogo, ele é especialista em suicídio. Caramba! E ele só é especialista em suicídio hoje porque o pai dele se suicidou. Então, ele foi procurar uma ajuda psicológica, um tratamento, e aí depois ele se tornou padre e especialista em suicídio. Então, ele é um dos únicos padres suicidólogos aqui no Brasil. Então, ele esteve lá no podcast, foi, assim, muito forte, muito, o testemunho dele, assim, quem não conhece, vá procurar, porque é lindo, lindo. E foi, assim, um divisor de águas nas nossas vidas, assim. Porque é uma coisa que a gente escuta muito, a gente escutou uma vez e guardou. O podcast ele é gravado. Os primeiros a serem evangelizados somos nós que estamos ali. Com certeza. Exatamente. Então aqui o podcast também é pra gente. Com certeza. Então isso transforma, assim, eu falo, o Santo Cast, particularmente na minha vida, foi um divisor de águas. Muita coisa mudou na minha vida por conta de ser evangelizado no próprio Santo Cast. Que legal, que bacana. Esse padre eu não sabia que tinha, né? Eu sei que alguns padres eles se especializam em algumas áreas para fazer alguns tipos de atendimentos, mas eu não sabia que tinha nessa área específica. Sim. Até interessante, até mesmo por questão do podcast, né? E de ser catequista, eu não posso chegar e ficar tipo, eu acho que eu sei a Bíblia, eu acho que eu sei o catecismo, e eu comecei a estudar, né, a nossa cúria aqui, né, a Diocese de Jundiaí, ela tem os cursos de formação do laicato, eu comecei a fazer teologia, é um curso de 4 anos, então, assim, tem uma base muito boa, e até essa semana aqui mesmo, né, na quarta-feira, tendo aula com o Rodrigo Marques, que já participou aqui do podcast, vai ser um host no próximo episódio, né, o Rodrigo Marques, ele é o coordenador do ABC, na Animação Bíblico-Catequética da Diocese de Jundiaí. E a gente está vendo a literatura sapiencial. E ele comentou sobre um livro de Lewis que fala, né? Acho que o livro é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E fala, né? Nesse livro ele conta, né? Basicamente assim, né? Que não deixe que o homem viva no presente. Faz com que ele viva no passado ou no futuro. E a gente tem justamente aqui, os dois problemas da atual sociedade, né? Que é a depressão e a ansiedade, que são problemas que vêm causando e que geram muito essa questão, né, do suicídio em pessoas. E até mesmo, né, quando você falou de trabalhar com terapeuta, de trazer psicólogos, às vezes as pessoas que estão assistindo a gente, que tá vendo, não tem essa noção de que, pô, tem uma visão meio disturbada do que é um psicólogo, o que é um terapeuta. Só passa com isso quem tem problema. E não, todo mundo tem que passar com psicólogo, é uma coisa que vai te ajudar no seu pessoal, que vai te ajudar na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com o próximo, que vai fazer você ser igreja, né? Ser uma pessoa melhor na sociedade. E vocês já tiveram lá, ou acho que foi uma psicóloga que estava lá, ou a terapeuta, né? A gente vai ter agora, a psicóloga vai lá agora. A gente já teve a gente teve cirurgiã pediátrica, que foi a doutora Camila. Psicóloga vai agora. Então, se preparem. O episódio com o psicólogo vai acontecer ainda. Logo, logo vai ter um episódio, então. Logo, logo vai ter. E é uma coisa que eu quero trazer aqui também. Eu tenho um amigo meu que ele é psicólogo, que eu quero trazer ele para cá, porque acho que é uma coisa muito boa da gente trabalhar, né? A gente tem
Aqui a gente estando no podcast, né? Seja no Catolicast, seja no SantoCast, a gente tem a oportunidade de trazer a evangelização para as pessoas. Porque, querendo ou não, hoje a gente está na era da comunicação, da época do digital. Então, isso aqui é uma ferramenta excepcional. Mas você tem que saber usar. Sim. Porque senão você vai estar aqui, você está aqui assim, e você está lá no Instagram. Aí você fica, né? O pessoal fica lá no Instagram e fica assim, né? No Reels. Passa para lá, passa para lá, passa para lá. E é o mesmo movimento de você contar uma Ave Maria no terço. É o mesmo movimento. Mas as pessoas não fazem. Por quê? Porque não tem tempo para Deus. Ah, Deus eu vejo depois. O irmão Alexandre, no episódio que a gente gravou sobre vida de oração, ele fala: a vida de oração não é você se dedicar 100% ali à oração, de acordar às 5 horas da manhã, colocar de joelho, rezar e vai para o trabalho e reza, e reza, e reza. Não, é você ter uma vida sacramental, né? Você ter uma vida onde você tem o tempo para Deus. Aquilo que é importante para mim, eu tenho tempo. Opa, Deus é importante? Então tem que ter tempo para Deus. E é uma coisa que o pessoal não tem hoje em dia, né? Fica muito aqui. Mas se você usar isso aqui para o bem, você tem uma ferramenta muito boa, você tem uma ferramenta que vai te ajudar. E hoje você pega, né, o celular, a gente conversando, né, pelo WhatsApp aqui, vamos fazer o episódio, vamos conversar, manda um negócio aqui, já manda a arte e tal. A informação, a gente tá com a informação na palma da mão. Né? Tudo muito rápido. A divulgação é rápida e a gente pode usar desses meios de comunicações para trazer Jesus, para anunciar para as pessoas, né? Então vocês têm esse ponto de vista ali também, né, de vocês, de trazer essa questão da evangelização, né? Eu acho que assim, pra gente falar sobre evangelização, o João até brincou comigo, falou assim, nossa, mas que você tá dando todos esses papéis daqui, né? E aí, quando a gente começou a falar sobre a questão do podcast, me veio logo sobre, na mente e no coração, essa exortação do Papa Paulo VI, São Paulo VI, que fala, que é Evangelho Nuntiandi, que fala sobre a evangelização. E é muito engraçado que a exortação de Paulo VI foi em 1975. 1975, 50 anos atrás. A fundação da Canção Nova só aconteceu por conta dessa exortação apostólica. Em 1978, Monsenhor Jonas Abib fundou a Canção Nova. Em 1980, ele adquiriu a rádio e fez a rádio Canção Nova, por conta dessa exortação apostólica. Essa exortação apostólica vem 10 anos depois do Concílio Vaticano II. E o que ela nos diz? Exatamente a evangelização no mundo como estava naquela época. E aí você para e pensa, lendo a exortação apostólica hoje, em 2024, quase 50 anos depois, os mesmos questionamentos que Paulo VI fez naquela época encaixa perfeitamente para nós hoje. E uma das coisas que ele dizia é: se vocês não usarem os meios de comunicação existentes hoje para anunciar a boa nova de Jesus, vocês serão cobrados no céu futuramente. E aí, o que o Monsenhor Jonas Abib fez? Viu essa exortação apostólica? O que tinha em alta naquela época? O rádio. Se eu não usar o rádio para evangelizar, eu vou ser cobrado por isso. Se ele não tivesse difundido a boa nova de Jesus por meio da Rádio Canção Nova lá em 1980, muita gente hoje não teria sido evangelizada. Com certeza. E aí agora a gente para e pensa no nosso mundo atual. Vamos nos questionar. Se nós não usarmos o celular para evangelizar, a gente vai ser cobrado por conta disso. Se a gente não usar a internet, se a gente não usar o podcast para evangelizar, a gente vai ser cobrado por conta disso. Por quê? É muito simples. Evangelho de Lucas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E olha o quanto que nos está sendo dado. Pegando só o exemplo da internet, que engloba tudo isso. A internet é muita coisa. Com certeza. E a gente vai ser muito cobrado por não ter usado ela da maneira certa para evangelizar. E a gente vê, né? Aí você pega lá um Instagram, pega um TikTok da vida e fica mandando vídeo engraçado, vídeo de gatinho, vídeo de gente cair, nessas coisas. Pô, mas a gente tem tanto criador de conteúdo bacana na nossa igreja. Sim. O que Frei Gilson fez? O que o Frei Gilson fez com o pessoal 4 horas da manhã, quebrando recorde, acordando, tirando o povo da cama. Vamos rezar a Quaresma de São Miguel. Frei Gilson não vai ser cobrado, mas o dele ali tá tendo muito resultado, Frei Gilson. Sim. E como? A gente vê, né? E pessoas que não participam da nossa igreja
que não são católicas que começaram a acordar, que começaram a ver e começaram a se converter por causa disso. Então, é a atitude de uma pessoa, um instrumento de Deus ali que está sendo usado, usando desses meios de comunicações atuais, que tá lá. E é um exemplo pra gente que tá aqui. E a gente cai, né? Você falando da Canção Nova, você me traz uma lembrança. A gente teve o PHN. PHN quebrando recordes. Aquela juventude inteira ali. A juventude de avivamento ali. O pessoal, toda aquela juventude, aqueles jovens. É uma coisa que a gente pega e vê hoje, né? Acredito que em muitas paróquias tem isso. A questão da juventude e o pessoal que já tem mais um certo tempo de caminhada, o pessoal que já tem um certo mais de idade. E aí fica aquele embate, né, da juventude com as pessoas que já têm mais tempo de caminhada ali. Ah, mas o jovem ele faz isso, faz aquilo. Muitas vezes o jovem também ele não tem oportunidade dentro da igreja. É uma coisa que você vê toda aquela juventude lá no PHN, se divertindo, adorando a Jesus, mas chega na igreja, sai com toda aquela carga, toda aquela energia, e chega na paróquia e não tem aquele acolhimento, não tem aquele apoio, né? Aí vocês, né, por exemplo, lá no Santo Cast, o pároco de vocês dando todo aquele apoio para vocês, toda aquela estrutura, apoiando esse projeto, mas em outras paróquias a gente não tem essa realidade, né? Uma coisa que se a gente, até mesmo estou usando isso daqui para trazer essa reflexão. A juventude, ela não é o pessoal falar, o jovem é o futuro da igreja. Não, o jovem não é o futuro da igreja, não. O jovem é o presente, é agora. A juventude está aqui. O futuro da igreja, que nem sempre tá lá na pré-catequese, tá na Eucaristia, mas quem tá aqui hoje é o jovem, é o presente da igreja. Aí você coloca, o jovem, ele domina isso daqui com a palma da mão. Você colocar um jovem com o Instagram da paróquia lá para ele fazer vídeo, para fazer mídia, você vai ver o que acontece com o Instagram da paróquia. Divulga, faz isso, faz aquilo, faz vídeo. E é uma coisa que você tem, não sei se vocês já viram também, né? Que ultimamente eu vejo bastante das paróquias utilizando os jovens para fazer divulgação, trazendo os padres para participar. Mas infelizmente tem lugar que não acontece isso, né? De que tem esse embate, mas que a gente possa aqui, né, usar desses meios para trazer essa mudança de pensamento do pessoal, de que a juventude ela não é ruim para a igreja, ela é boa, ela é positiva, mas você tem que saber trabalhar com a juventude e trazer, né? Que a gente está entre um papo aqui, uma conversa entre jovens aqui, somos todos jovens aqui, que temos essa oportunidade de trabalhar em cima, de anunciar, mas em outros lugares a gente não tem essa oportunidade. Então, não sei se vocês pensam É interessante essa abordagem que lembrou muito o nosso encontro em Aparecida da Pascom. Tava pensando nisso agora. É muito forte, foi muito forte isso aí, porque realmente nós ouvimos bastante questionamentos, bastante perguntas lá, que falavam sobre isso, né? A gente fala, nossa, vamos daqui para Aparecida, né? Nosso encontro foi em Aparecida. Pega o carro, daqui para Aparecida, 2 horas, nem isso? 2 horas, um pouquinho? A gente demorou um pouquinho mais. Quase 3 horas. 3 horas. Chegou lá, não, mas aí você imagina, beleza, vamos daqui para lá. Vem gente do Belém, Pará, Amazonas. Nossa, fora do Brasil. Fora do país. Aí você olha e fala, a gente veio de a pé. Teve gente que veio de a pé. A gente caiu do cavalo naquele Porque a gente reclamou tanto por causa de trânsito, por causa de demora, que tava tendo também obra, Nossa, foi... A Aparecida tava lotada naquele final de semana. Então aí a gente ficou, caramba, que demora, a gente tá tão perto, né? Quando a gente começou a ouvir que veio gente peregrinar de a pé pro encontro da Pascom, veio do Amazonas, Pará, isso ficou... Andando de barco, avião, trem, aí você fala, não... E a gente pegou um carro. Ônibus. A gente falou, não, louvado seja Deus. 2, 3 dias dentro de um ônibus pra vir. E aí a gente continuou, né, a gente continuou nessa questão. Aí a gente ouvia indagação de pessoas, caramba, lá na minha paróquia, lá no interior do Amazonas, a gente não tem esse acesso que aqui tem. Sim. Como que a gente vai evangelizar? Porque aqui a gente vê aí, as questionamentos vinham, né? A gente vê trend de TikTok, trend de Instagram, e lá a gente não tem malemar a internet. Então, assim... Não sabe o que é um roteador. Não sabe o que é um roteador, Tem gente que não sabe o que é um roteador. Então, assim, a ação do povo, da igreja, é muito mais forte também. Então, você fala, é o jovem, é o que tem mais tempo de caminhada, é a criança, é o padre que apoia, é o seminarista que apoia. Então, assim, quando a igreja se une, a coisa acontece. Exatamente. Então, assim, é essa união e esse reconhecimento que tem que ter. O que o jovem vai acumular de aprendizado ali, de ação. O jovem tem um tipo de ação, o que tem mais caminhada tem outro tipo. A Austiara, que tem 70 anos, pode ajudar de alguma forma, então todo mundo pode ajudar. Né? Só que agora tem um outro detalhe nisso também. A igreja, ela abre as portas para o jovem. Só que o jovem também tem que se decidir a entrar. Vou pegar o exemplo do encontro da Pascom. A gente fala em Pascom, é pastoral de comunicação.
você já pensa intuitivamente em rede social. Quem que Exato. tá em rede social? O jovem, ele ama isso. Agora você para e pensa. Diocese de Jundiaí. São 70 paróquias. Nós estamos aqui a 2 horas de Aparecida. Quantas paróquias enviaram representantes lá para o encontro? O santuário e mais uma paróquia. 70. O santuário, nós fomos em 5 pessoas para lá. E aí a gente chegava lá, via o pessoal das outras Pascons. O João tá aqui. Quantos jovens tinham no encontro da Pascom? Poucos, poucos. E a maior parte das pessoas que estavam no encontro da pastoral de comunicação, que são membros ativos, são pessoas mais velhas. Sim. E sedentos pra serem ajudados também. Exatamente, Exatamente. para ir lá e aprender. A gente pega o Jura, que trabalha com a gente, o Jura, Sim. um querido. Sabe quantos anos ele tem? 66 anos. Ele entrou na Pascom e foi fazer curso de informática para aprender a mexer no computador. Que legal. Hoje, a gente não consegue viver sem o Jura ali. Sim. Ele é essencial na nossa equipe. Claro que a gente precisa dos jovens, só que a gente precisa que os jovens também deem esse passo para poder estar lá com a gente. Tem a questão de ter o... Como que é a palavra? O compromisso. É uma coisa que a juventude não tem hoje. Compromisso. Não tem comprometimento. A gente vê muitos jovens que começa... Ah, não é legal e cai fora. Sim. Não, se for assim, meu filho, ó, já vou avisar um negócio pra você. Sua fé não vai muito longe não, viu? Porque se você quer caminhar na igreja católica, se você não tiver um compromisso com a igreja, você não vai muito longe não. Não vai longe. Você sabe, um exemplo que eu dei, depois eu fiquei pensando muito nisso. Acho que isso eu comentei com o João, com o pessoal depois. Eu não me lembro em qual episódio que foi. Não me lembro mesmo que episódio que foi isso, mas eu lembro que eu falei lá no podcast. Nós pegamos, por exemplo, nós estávamos em Aparecida, no encontro da Pascom, no encontro nacional, ficamos 3 dias lá em Aparecida, inclusive é algo que a gente recomenda muito. Pra gente que mora aqui perto, a gente fala assim, a Sim. gente vai no dia de manhã, volta à tarde, tá ótimo. Mas se você puder ir pra lá e ficar uns 3, 4 dias, é uma experiência que muda a sua vida. Então nós fomos pra lá e tava tendo PHN no mesmo final de semana. E eu lembro que pra gente conseguir hotel pra ficar lá, nossa, foi muito tenso por conta do PHN. E aí nosso encontro, o curso era durante o dia, à noite nós tínhamos a noite livre. E aí eu virei pra eles e falei assim, ai, vamos à noite no PHN? E aí fomos no PHN na noite, em uma das noites, no sábado a gente foi, No né? sábado. Justo no sábado à noite, no dia que mais Tava bombando. Lotado, tinha né? gente lá. E aí saímos do nosso hotel, entramos no carro, vários bonitos lá pra Cachoeira Paulista. Chegando na cidade, a gente não conseguia andar com o carro na cidade. Tanta gente na rua. De tanta gente na rua. A gente foi pra lá semana passada, né, João? Sim. É outro lugar. Uhum. E aí, chegando na Canção Nova, eu lembro que falei assim, nossa, acho que a gente vai ter que deixar o carro aqui na entrada da cidade. E a pé E vai a também, pé que é né? mais rápido. É. E aí não, mas fomos com o carrinho, vai. Chegamos na entrada da Canção Nova com o carro. E aí foi até engraçado, por isso que fala que é algo de Deus, assim. Porque qual a chance da gente conseguir parar o carro ali? Nenhuma. E fomos até a porta da Canção E fomos Nova. até a Não, porta. vai ter uma vaguinha lá. É. E aí chegamos na porta da Canção Nova, no sábado à noite do PHN, faltando 10 minutos para começar o show do Frei Gilson. Ixi, Qual a chance de você conseguir uma vaga? Nenhuma. nenhum. Me veio um funcionário da Canção Nova. Ele veio no nosso carro e falou assim: olha, acho que eu fui muito com a cara de vocês. Entra aqui nessa rua, pode estacionar ali no estacionamento da Canção Nova. Que legal. Deixamos o carro dentro do estacionamento da Canção Nova. E assim, já subimos, estávamos lá no Rincão. E aí eu lembro que a gente, pra chegar lá, ainda fomos lá pro meio, né, João? Fomos pulando aquele pouco, meio de pisar na cabeça das É. pessoas. Nossa, aquela agonia. Falei, vamos lá no meio, lá, Vamos. beber da graça. E fomos. No show do Frei Gilson. Foi incrível, foi uma experiência única. Eu tô falando tudo isso por quê? A gente foi no sábado à noite lá. Na segunda-feira, onde que tava todo aquele jovem? Foi o maior PHN da história. Aham. Todos aqueles jovens estavam na onde na segunda-feira? Voltaram para suas casas, para suas paróquias. Tinha gente do Brasil todo lá. Só que aí que tá. Foi lá, foi incendiado.
colocou lenha na fogueira. Os jovens chegaram na segunda-feira com aquela coisa. Vamos reerguer Roma. É, Vamos construir uma basílica aqui agora. Exa- Querendo desse jeito. O Exatamente. Vaticano vai ser aqui agora. Exatamente. Só que eles chegaram na realidade da paróquia deles e é totalmente diferente. Com certeza. E aí? E o que você faz agora? Como que você lida com aquele jovem daquela maneira? E é isso que nós precisamos, como igreja, nos reestruturar para isso. Para um jovem que vai num retiro, que é incendiado, para que a gente sabe que o fogo vai apagar. Gente, eu tô a minha vida toda na igreja, eu fui nascido e criado. O meu fogo já se apagou dezenas de vezes. Só que aí que tá, a gente tem que continuar por amor. Exato. E o jovem tem que aprender isso. teve um caso, um fruto do PHN, que é o que a gente fala, que a gente vê na nossa diocese, que tá mais próximo, né? Tá, Sim, tá aham. visível. A gente não vê o Brasil inteiro. Mas não foi nem na diocese em si, foi lá em Roraima, com o Padre Belão. Sim, Ele levou uma juventude, o Padre Belão foi de Roraima pro PHN. Ele tava em Roraima, né? Ele tava em Roraima, né? tava. Na Tá época. voltando Então, agora. assim, voltou. quando ele voltou, você via os stories, você via, tipo assim, ele enfatizando isso. Os resultados que é o impacto que teve na juventude, quem foi lá, com o apoio do padre. Tipo assim, nossa, eu vou levar mais, eu preciso de mais PHN, os jovens precisam de mais fogo do Espírito Santo. Então, tipo assim, você via lá a galera engajada, os jovens diferentes. Então, assim, com o apoio do padre também, né? Ó, quer um outro exemplo muito bacana disso? É o Summer, que aconteceu Aham. em São Paulo. Nós estivemos lá também, e assim, foi incrível. Incrível. E assim, o Summer é uma vez por ano, lá em São Paulo. Agora nós vamos ter o After do Summer, Vai ser Que- em Várzea Paulista. que vai né? ser aqui em Várzea. Isso eu acho muito bacana, porque você vai fazendo o quê? Continua colocando lenha. Continua colocando lenha ali. E é uma realidade que vai ser pra Diocese de Jundiaí. E isso a gente não pode reclamar da nossa diocese. Porque poderia uma organização do Summer chegar aqui e falar assim: olha, senhor bispo, podemos trazer aqui? Ele poderia falar não. Só que não, ele tá aqui abrindo as portas porque ele quer que a juventude continue sendo incendiada para que a igreja continue a caminhar. Sim. Então acho que isso é importante, isso que é legal, desse continuar a incendiar a juventude. E aí também a gente entra na questão também do nosso setor juventude, que trabalha bastante com a juventude da diocese. O pessoal da coordenação do setor tem um trabalho fantástico com a juventude. Acho que é dividido em regiões, né? Tem região 1, 2, 3, Uhum. 4, 5. Não sei quantas regiões tem, porque a nossa diocese ela é bem grande. Né? Mas sempre teve, né? Teve a DNJ agora, que juntou o pessoal dos grupos de jovens, dos movimentos. E é um trabalho que precisa ser feito com a juventude, porque o jovem que está ali, se ele sente esse chamado, ele tiver o compromisso com a igreja, ele vai trazer frutos positivos. Aqui, né, o João, o Kaique e eu, nós tivemos em algum momento das nossas vidas esse chamado que trouxe que hoje deu frutos. Os podcasts são frutos. São Né? Até a gente comentou, né? Aqui, o Santo Cast tem uma proposta, o Catolicast tem outra, mas nós estamos aqui para anunciar a mesma coisa, ao mesmo evangelho, a mesma salvação. Nós não somos rivais de público, a gente não tá aqui para você fez isso com essa pessoa, eu não vou chamar ela porque ela já foi no seu podcast. Não, muito pelo contrário. Ou foi legal aquele convidado? Tem o contato dele? Me passa, eu queria trazer aqui, trazer uma proposta diferente. A gente tá aqui para trazer evangelização para as pessoas, não para ficar ali de birrinha em rede social, brigando. Não pode ser assim, gente. E outra, a gente tem uma igreja, a gente tem que estar sempre trazendo a comunhão. A nossa igreja, se você sai do Brasil, você pode ir para a China e você vai para uma missa lá, você não vai entender nada do que tá falando. Mas é a mesma liturgia, a mesma missa. Você vai saber o que está acontecendo em cada ponto da missa. Em cada ponto. Você pode ir para qualquer lugar do nosso planeta que você vai entender o que está acontecendo e você vai se sentir em casa. Você pode não entender o idioma, mas você vai saber que quando começou a missa vai ter o perdão, o glória, quando vai ter o ofertório, quando vai ter a consagração, quando você tem que ir para a fila da comunhão, você vai saber. Então a gente tem que trazer sempre essa comunhão com todos. Não pode ficar ali querendo divergir, querendo tirar um do outro, né? Tirar mérito. Não, a gente está aqui para somar, né? Para fazer uma proposta e trazer um negócio que seja aquela frase, para ele toda a honra e toda a glória. É isso. Sim, com certeza. E eu acho que assim, usando tudo isso que o Matheus disse, um exemplo bem simples. Já teve convidado que veio aqui no Catholic Cast, que também já foi no Santo Cast. Uma pergunta que o Matheus fez para ele,
pode ter sido diferente de uma pergunta que nós fizemos para ele lá. E a resposta dele foi diferente aqui, vai ser diferente lá. Talvez a resposta que ele deu aqui atingiu aquilo que alguém estava assistindo naquele momento que estava precisando. Com Talvez a certeza. pergunta que a gente fez diferente lá, e ele respondeu, vai atingir outra E pessoa. às vezes pode ter sido a mesma pergunta, mas É. o tempo que ele viveu, o que Deus proporcionou ele viver, do tempo que ele foi no Santo Cast, até ele vir no Catholic Cast, cara, o que ele viveu, o que Deus pode ter proporcionado na vida dele, vai gerar uma outra resposta que já não tem mais nada a ver do que ele falou Não lá. tem, porque a gente Exatamente. está sempre nesse processo de conversão, a nossa experiência ela vai mudando. O Espírito só pra onde quer, né, cara? Onde quer, como quer, então assim, isso é muito forte. Então, esquecer esse negócio de rivalidade, né? Pelo Da- contrário, da igreja. caminhar juntos. Exato. Sim. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que outra coisa que também é muito engraçado que acontece, depois que a gente começou o Santo Cast, vem exatamente isso, né? Do Evangelho de Lucas. A gente tá confiando muito pra vocês, e vocês vão ser muito cobrados disso. Sim. E às vezes eu ando e às vezes a gente comenta lá no podcast, às vezes a gente tá andando, isso acontece bastante comigo quando eu tô no shopping, já aconteceu. Você tá em Aparecida, a pessoa, você lembra o mico que eu paguei do caminho lá em Aparecida, né? Não vamos comentar, que vai que tá assistindo também, né? Mas a pessoa que me viu pagando o mico do caminho lá em Aparecida, saiba que é você. Exatamente. Mas às vezes, a gente tá andando no shopping, aí eu já vejo. Tem um pessoal vindo, olhando pra minha cara e começa a cochichar. E aí passa e fala assim, é ele mesmo que é do podcast. Aham. E aí você para e começa a pensar justamente isso. As pessoas, você está sendo reconhecido, É. você está sendo visto. E não é por questão de fama ou não, porque eu não tô ganhando nada com isso, gente. Aham. É. Mas é questão de, eu tô sendo um bom cristão? Será que se me vissem lá no shopping brigando com um vendedor, iam falar o quê? Nossa, aquele é o menino do podcast que fica lá falando as coisas? Então, Dentro da igreja é fácil viver e fora da igreja é outra pessoa. exatamente. Então, assim, uma coisa é você ser que nem no santuário. Todo mundo me conhece, o pessoal conhece o João. E a nossa comunidade ali, todo mundo nos conhece ali. E a gente lida, a gente tem brigas, a gente tem discussão. É normal isso. Nós somos uma família ali. Agora coloca isso de você ser conhecido fora da sua realidade por pessoas que você não conhece e você ter que ser aquele cristão. Você tem que continuar aquilo que você está falando. E isso daí é uma coisa que eu falo particularmente por mim, Kaique. É algo que transforma. Sim. E uma outra realidade. Com Uma certeza. coisa é você ser conhecido, que né, às vezes eu vou em outras paróquias, eu chego lá, o pessoal, é porque eu assisto podcast e tal, e é dentro de qual realidade? Na realidade da igreja. É algo que você espera ser conhecido. Ou não ser conhecido porque eu quero ficar conhecido. Mas é algo que é normal, porque eu tô gravando um podcast da igreja, o meu público é qual? O pessoal da igreja. É o pessoal da igreja. Só que agora você imagina, você chegar nem aconteceu recentemente. Eu tava em um evento político e as pessoas ali me reconheceram. E daí você para e pensa, não é o público que eu tô acostumado a lidar. Então você vê onde que tá chegando, ao público que tá chegando. E aí que você tem que tomar maior cuidado. Porque uma coisa é a gente tá falando aqui sobre igreja para um público da igreja. Então, ok. Mas a outra coisa, a gente tá falando aqui e o pessoal que não é da igreja tá recebendo isso. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. Porque talvez uma pessoa está sendo evangelizada agora, tá vendo o seu processo de conversão acontecendo agora, que não era um público que a gente tava, assim, esperando que fosse atingir. Então, todo esse cuidado também é essencial e é algo que vem nos transformando a cada dia mais. Com certeza. Com toda certeza. Você comentou, né? Já aconteceu comigo no shopping também, de estar andando assim e chegar uma moça assim. Você é o rapazinho do Instagram, né? Que fica conversando com os padres, né? Falei assim, sou eu mesmo. Eu nem tocou, né? Eu não gravei muito. Sou eu mesmo, do Catholic Cast. Falei, é legal, gosto dos seus vídeos. E aí a gente cai naquele negócio da velocidade da informação. Você tá lá, você tem seu público. Seu público viu um corte, achou legal, compartilha no story. Quantas pessoas vão ver aquele story que fazem parte da realidade daquela pessoa? Exatamente. 50 pessoas que visualizaram ali, 50 pessoas você vai ter. Uma pessoa que não acredita em Deus, você que tem uma pessoa que é católica, você tem uma pessoa que ela não é católica, você tem
um irmão que vai ser protestante, isso, aquilo. Aí aquela pessoa, ela te viu. Se ela te encontra na rua fazendo alguma coisa que você fala, mas você não pratica. Que você não é igreja. Porque você tá na igreja é fácil ser igreja. E fora da igreja. Exatamente. Aí que entra naquela questão, né? Que a gente precisa ser testemunho vivo. Não adianta só estar aqui, falar bonito, passar a passagem bíblica, citar o catecismo. Ah, e o porquê o parágrafo tal diz isso e aquilo e você tem que ser. E lá fora, lá eu tô sendo completamente diferente do que eu falo. Sim. Não adianta. A gente tem que ser testemunho vivo. Com certeza. Eu acho que assim, nós precisamos ressignificar muita coisa. Acho que é essencial isso. E quando a gente realmente se abre a isso, que nem nós temos essa experiência de ver o podcast, a gente começa a ressignificar muita coisa na nossa vida, né, João? Muita coisa que mudou graças ao podcast. E quando a gente fala assim, o podcast nasceu e as primeiras pessoas que foram convertidas por meio dele fomos nós. Com certeza. Muita coisa muda, muita coisa mudou. E eu tenho certeza que muita coisa vai mudar ainda. Então, é muito bacana. E teve até uma experiência que me veio na mente agora, de que nós fizemos. Lembra do pessoal da Bike que foi lá no Sim, SantoCast? Nós gravamos. Às vezes o pessoal chega com algumas ideias assim. O público que assiste, né? Ah, chama fulano de tal, chama isso, Sim, chama sim. aquilo. E aí uma vez o pessoal do santuário me conhece. É muito difícil. Raramente eu vou na missa de domingo à noite. Esse ano, nós estamos agora em novembro. Eu fui na missa de domingo à noite no santuário 3 vezes. As 3 vezes que o Dom Arnaldo foi lá era domingo à noite e eu tinha que estar lá. E aí eu fui na missa. Acabou a missa, no final da missa me veio um rapaz e falou assim: Kaique, chama os organizadores da Romaria de ciclistas para Aparecida para ir no podcast. Aí a eu ideia. peguei e falei assim: vou chamar sim. Aí eu fui lá, falei pro padre. Ele, pode chamar. Eu juro, eu fiquei pensando: o que que eu vou perguntar pra esses caras? Vou perguntar modelo de bike? Eu nem pedalo. É! E aí eu peguei e falei assim: tá, né? Mas Deus tá querendo, vamos então. E foram os 3 lá. E aí eu lembro que era o Fá que tava comigo esse dia, né, João? Sim. E aí eu falei assim: esse vai ser o episódio mais rápido. 40 minutos de episódio, com 20 falando de inicial, 10 dos apoiadores, Já era. e já era. Matheus, eu paguei com a minha língua. Foram, assim, quase 2 horas de podcast e foi transformador. Foi transformador. E aí, ok. Acabou a gravação, episódio foi publicado, tal. Um belo de um dia me mandou uma mensagem. Falando assim, Kaique, você entrevistou aqueles rapazes, né? Eu falei, sim. Eu falei, nossa, lá vem. Vai vir bomba aí, né? Nossa, mas você sabia que ele é evangélico? Daí eu, evangélico? É isso que eu ia falar. Eu ia até perguntar se podia falar disso. Aí, agora eu falei, mas Que um deles não era católico. não era católico. Então, eu entrevistei um evangélico, sem saber que era evangélico. Ele é organizador da Romaria de Ciclistas pra Aparecida. E eu não sabia. Então agora você imagina, você entrevistar uma pessoa evangélica falando da experiência dele indo pro Santuário Nacional. E falando isso com muita fé. Muita fé. Ele respeitando todo mundo que ia lá para pagar sua promessa, respeitando Nossa Senhora, porque eles levam a imagem de Nossa Senhora. E aí você para e pensa e fala: Meu, quando que você ia imaginar uma situação dessa? Então não imagina. E é algo que, assim, é surreal. É de Deus isso. Com É de certeza. Deus. E foi algo que nos marcou muito. Teve outro episódio também que foi algo, assim, muito de Deus. Foi um convidado lá. E geralmente quando os convidados vão, eu gosto bastante disso. Eles levam familiares junto, leva Sim, mãe, sim, pai, irmão. Traz sempre acompanhante. E aí foi um convidado lá, levou o pai. E aí, beleza. Fizemos o podcast, não lembro se eu estava nesse dia. Acho que não. Aí fizemos o podcast e tudo, e esse convidado era de fora. E aí ele queria conhecer a igreja. Então gravamos, fomos levar ele para conhecer a igreja. E aí tava o pai e eu, levamos o convidado e o pai para conhecer a igreja. O convidado virou e falou assim: eu posso ir rezar diante da imagem de Nossa Senhora, lá no nicho de Nossa Senhora? Eu falei, claro, pode ficar à vontade. Ele foi e se ajoelhou diante da imagem. O pai ficou com a gente, comigo e com o Fá.
o pai virou pra nós e falou assim, gente, eu sou evangélico, mas eu tô sentindo muito forte que eu preciso ir lá rezar com meu filho. Eu vi a cena de um evangélico se ajoelhando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezando com o filho. Precisa dizer mais o quê? Isso é coisa que não vai ao ar no podcast. Isso é coisa que não tá lá no episódio. Não tem Isso ninguém foi gravando. Não tem ninguém gravando. Estávamos nós 4, só nós 4 dentro da igreja, diante da imagem de Nossa Senhora. Aquilo pra mim foi um ato de fé, assim, que eu fiquei, meu, é Deus. E se Deus não tivesse inspirado pra começar o Santo Cast, a gente não teria visto nada disso. Não teria acontecido. Nada. E você falou do Frei Gilson. Sabe como que eu conheci esse convidado que foi? No Rosário do Frei Gilson. Legal. Então, assim, pra você ver como que chegam as coisas. E vai falar assim, e não é Deus? Cada convidado que foi ali, o João tá aqui, ele sabe. Foi Deus, que depois a gente para, depois que grava. Mas agora eu vou dar uma coisa que os convidados não sabem. Os convidados vão embora. Aí eu pergunto, e aí, gente, o que vocês acharam hoje? Meu, e vem. Eu tava precisando disso, porque ele falou algo que eu tava precisando ouvir. Então, assim, é de Deus. É de Deus. E eu te digo mais. Quando uma obra é de Deus, ele vai fazer tudo pra continuar, porque senão ela vai acabar. Com certeza. Então, olha, realmente é algo assim que a gente para e fala assim, como que Deus age assim, nos detalhes, literalmente. Ele age nos detalhes, ele age no silêncio. E você traz aquela questão, né, do que tá por fora, do como que o podcast ele nos converte, nos traz, nos evangeliza. Primeiro, somos os primeiros a serem evangelizados por ele. E depois vai trazer para outras pessoas. Mas o que acontece ali, só quem tá aqui sabe. Só. Você vai sair daqui agora, né? Vocês dois vão sair daqui com uma experiência diferente, porque quem tá desse lado da mesa, fazendo pergunta, entrevistando, você tá lá, vou falar disso, vou falar daquilo. Mas quando que você para pra contar a sua história? A gente veio falando disso, né? É. Nossa, a gente não tá preparado pra ficar do outro lado, não. Exatamente. Às vezes os convidados eles chegam lá no podcast, é muito engraçado que eles, nossa, eu tô tão nervoso, tô isso, tô aquilo, e a gente já escutou alguns casos de padre chegando, falando assim, nossa, finalmente chegou meu dia. Nossa, eu tava ansioso pra receber a mensagem. Tá em pé, para. Eu acho que não tô pronto, não. Aí você olha e fala assim, caramba, padre. Exatamente. Né? E aí é engraçado que os padres, quando eles me encontram assim, a gente não espera isso. Outro dia eu encontrei com um padre, e aí ele veio, me abraçou. Nossa, Kaique, querido, como que você tá? Não sei o que tem, não sei o que lá. E o padre Virilo tava junto e falou assim, Kaique, esse daqui você já pode marcar. Aí o padre virou pra nós e falou assim, o convite do Santo Cast já tava esperando mesmo. Então, você vê assim que é até engraçado, porque são coisas que a gente não espera. A dimensão que toma, a proporção que toma, as pessoas que atinge, a forma que atinge. Então, é até engraçado que daí, que nem o João falou assim, uma coisa a gente tá desse outro lado da mesa, a outra também tá desse lado. Sim. Então, a gente passa um filme pela cabeça. Que nem quando você falou assim, quando teve o chamado. Eu fiquei pensando no meu chamado, sabe? Sim. De 15 anos atrás. O Kaique de 15 anos atrás. Pro Kaique de agora. Pra chegar aqui, o Kaique de 15 anos atrás precisou viver muita coisa. Com certeza. Então, Exatamente. É igual, isso aí é essencial, porque o João que hoje, toca uma música no podcast, pô, onde que foi aflorou isso? Deus colocou. O João que precisa mexer com o som, tá isso, aquilo, o que tá acontecendo? Onde eu aprendi a mexer com o som? Deus me proporcionou um momento que foi através de uma necessidade na igreja. Então, assim, Deus foi dando os caminhos pra gente trabalhar, entendeu? E hoje a gente usa isso como tudo é chamado, né? Tudo é vontade de Deus. Você quer uma história engraçada? Pode contar. Só antes disso, você comentou, né? Sobre cantar, sobre música aqui. Você é fotógrafo? Eu sou fotógrafo. Sou formado em fotografia. Você formou em fotografia. Mas você sabe fazer parte de edição, de vídeo, captação de cena, isso, aquilo, tudo você aprendeu. Aprendi. Você fez faculdade de som? Não fiz faculdade de som, não fiz faculdade de música, não fiz faculdade de fotografia, nada.
E você atua e eu faz sei fazer tudo. tudo. E aí pra você ver, você fez curso de oratória Não fiz curso de e oratória. tá aqui, e tá falando, mas é justamente isso. Eu não fiz curso de fotografia. Aí você vê as fotos que eu tiro aí hoje, o pessoal fala, nossa, que você tem equipamento. Eu falo, gente, eu uso a câmera da paróquia e uma Nikonzinha D3200, que é mais antiga que, bem antigona ali. Mas é o quê? É o dom que Deus me deu, que hoje eu consigo Exatamente. usar das ferramentas que eu tenho pra fazer. A gente falou disso essa semana, né? É o Aí falou, legal cara, que tem. como é que você... Eu queria que você ensinasse uma pessoa a tirar uma foto assim, pra quando você não for, ter alguém que também tire, né? Então, assim, não ter somente uma pessoa. Quem tem um, tem nenhum, né? É Sim, aquele famoso ditado. Então, a gente também visa muito isso. De ter uma segunda, terceira pessoa que também possa fazer o que você faz. E aí eu falei, Kaique, eu posso até mostrar como faz. Agora, tipo assim, é o jeito, o meu jeito de tirar foto é o meu jeito de tirar foto. Não tem como eu ensinar o Matheus, você ou uma terceira pessoa. A pessoa tá disposta, ela vai aprender e ela tem que deixar o negócio acontecer, né? E agora falando em história engraçada, por favor, conte pra gente. Quer saber como que o João e eu nos conhecemos? Pronto, vem, Ih. agora vem. Você lembra Não é disso? assunto proibido não, né? Não, esse não é. Não é assunto proibido. Então, por favor, conta lá. O João e eu nos conhecemos de uma forma muito engraçada. Não, primeiro eu vou fazer uma pergunta. É. Vamos ver se você acertar. Vamos uma aposta, assim, fala um número. Quantos retiros você acha que o Kaique já participou na vida dele? 2. Tá bom, ainda. Nossa, acho que o pessoal tem uma visão de mim, então, fiquei... Parece. Você não fala, porque Então. quem vive nessa área de pós-com, essas coisas assim, normalmente final de semana tá na igreja, então não tá É, participando de sim, retiro. sim. Eu falo por eu mesmo. Né? Então, 2, 3 ali, em 15 anos ali, se participou de 5 é muito. É porque assim, eu comecei na Pascom com 10 anos de idade. Lá na Cristo Redentor com o Padre Wilson. Então pensa, eu era criança, a minha juventude, eu já estava na Pascom. Eu participei de um retiro na minha vida toda. Olha, passei Quase, perto. passou perto. Um retiro de jovens na minha vida toda, no retiro do Monte Tabor ainda, Foi, lembra? nossa. Foi até engraçado que ontem minha sobrinha tava lá em casa, a mais velha, Mariana, e aí ela pegou e tava falando assim, tio, porque se ela tá nessa época de grupo de jovens, agora vai ter o Summer, daí eu vou ter que levar ela no Summer, e isso e aquilo. E ela, tio, porque eu vou participar, eu vou lá no Monte Tabor semana que vem com o meu grupo de jovens. Deu, nossa, no Monte Tabor é da minha época dela. Nossa, tio, mas é velho esse grupo, né? Eu falei, é. E o João e eu nos conhecemos justamente nesse retiro do Monte Tabor. Quantos anos vocês tinham? Nossa, Tinha- faz... Não tinha 18, não tinha 18 ainda, né? Não, eu tinha menos de 15, com certeza. Ah, Uns tinha. 13 anos. 16, 17. É, Por e a aí. gente se conheceu nesse retiro. E assim, é engraçado, o João falou assim, quantos retiros o Kaique participou? Porque assim, foi o único retiro que eu fui, e quase que eu não fui ainda, você lembra? Nossa, Por quase quê? que eu não fui. Também porque era da paróquia, era da região da sua paróquia. É, né? era da minha paróquia. E eu, que era lá do Santa Gertrudes e a paróquia lá da Várzea Paulista. É, Nada a ver, não sei nem chance. como eu caí nesse retiro, cara. Não, e assim, e eu lembro que no dia eu estava decidido a não ir. Eu falei assim, o que eu vou fazer no retiro de... Gente, eu sou aquele que tocou aquelas músicas de jovem que eles sabem todas as danças. Eu não sei absolutamente nada. E eu lembro que eu tinha brigado com a Laís ainda, naquela semana. E ela ia, daí eu falei assim, eu não vou. Não vou nisso, tal, porque eu vou ficar lá 3 dias olhando pra cara dela, a gente tinha brigado, e aí eu sei que baixaram lá em casa. Não, porque você vai, porque você vai, porque você vai, eu fui. De cara amarrada ainda, no retiro. E aí, o João e eu nos conhecemos naquele retiro. E desde então nutrimos essa amizade. Eu lembro que, nossa, eu lembro que você ia dormir em casa, que a gente saía depois pra rua pra ir pra missa de manhã. Você é doido. E assim, daquela época até agora, assim, a gente sempre foi amigo. Claro que teve época que ele tava no seminário, aí depois a gente se distanciou, porque cada um precisou viver a sua vida. Mas a gente sabe que um ou outro tava lá pra gente ver tudo que a gente tá vivendo hoje. A gente precisou se conhecer naquele retiro. Se a Com gente não certeza. tivesse ido naquele retiro, a gente não estaria aqui hoje. Então, aquele retiro era um plano de Deus para tudo isso que tá acontecendo hoje. A gente não A gente imaginava. não imaginava. É o tipo Pau. divisor de águas, né? Exatamente. Assim, uma coisa... Você acha que a gente pensava em podcast há 15 anos atrás? Mas a gente nem sabia que é um podcast. Nem existia isso na época. E assim, foi necessário que a gente estivesse lá
para estar aqui hoje. Isso é o quê? É plano do João? É plano do Kaique? Não, porque a gente nem no retiro queria estar. Nem queria ter ido. Então, foi Deus. Foi Que Deus. legal, que bacana. Você falou de história engraçada, comentou, né, de um ser da Vars, outro ser da Santa Gertrudes. Tem a Franciele, que é a coordenadora aqui do grupo de jovens que eu participo, que é o Jovens Renovados aqui de Tupéva. Ela começou o grupo recentemente e a Franciele, ela é assim. Ela pega o grupo do WhatsApp e fala assim, olha, gente, vai ter um evento lá em Taípas, lá em São Paulo. O pessoal vai fazer vai fazer um retiro de 3 dias, vai ser lá em Bom Jesus de Pirapora. Vamos! Ela manda no grupo lá assim, aí manda a cota van, isso, aquilo. Aí daqui a pouco, que nem vai ter agora, no dia 30, vai ter um Ágape lá em Campinas. Ela, gente, vamos pro Ágape. Monta a van e fica levando a galera daqui de Tupéva pros rolês dos outros lados lá. E eu falo, gente, coragem. Aí daqui a pouco vai ser acionista de alguma empresa de transporte, de van, porque toda semana tá arrumando algum lugar pra ir com os Vai jovens comprar lá. uma van e começar a trabalhar com isso. Não, e fica, cara. E fica lá e eu falo, gente, como que esse pessoal gosta de andar de ônibus pra lá e pra cá, de van, e vai pra um lado e vai pra um outro. Mas é justamente isso que é o legal, né? Essa interação que faz com que a gente conheça outras pessoas, que aumente o nosso ciclo de amizade, e que tragam essa troca, né? A troca de experiência de como que cada um conheceu a igreja, como que cada um foi criado. Eu mesmo não cresci dentro da igreja. Eu passei por um processo de conversão. E eu não nasci na igreja aqui, minha mãe é católica, meu pai é evangélico, então eu não era nem batizado. Então eu decidi fazer o crisma, aí fiz tudo junto, né? Eu fiz a catequese de crisma, aí recebi o batismo, e no dia da crisma recebi a primeira Eucaristia e o crisma, isso com 17 anos de idade, ou seja, olha o tempo que eu levei pra chegar nesse ponto, mas foi num retiro de carnaval que eu nem queria ir também. Aí eu falei, mas vai estar todo mundo lá, vai ser legal, vou aí pra me divertir. Deus olhando assim, vai lá, tonto, vai lá que é lá que eu vou te pegar. Jogou a varinha lá, falou, vai lá. Ó o tonto, vai lá. Foi pro retiro, peguei, trouxe. E aí eu tô aqui hoje, mas tipo assim, foi por meio de uma coisa que também eu não queria, que eu fiquei, vou, não vou, vai, sei lá, 3 dias, e fui. Poxa, hoje eu tô aqui, tenho uma vida ali de que hoje... que com a graça de Deus, buscando cada vez mais seguir. E aquilo, né? A conversão ela é diária, não é achando que, tô aqui agora, tô salvo. É muita luta. Você sabe, Com certeza. ele falando isso, eu fico até meio emocionado. Nós temos uma história muito próxima de nós, o João vai saber do que eu tô falando, de uma pessoa que trabalha com a gente lá no podcast desde o começo. E hoje ela teria tudo para desistir da igreja. Tudo. Todos os motivos. Para falar assim, nossa, eu tô passando por tudo isso na minha vida. Deus, assim, não tá olhando para mim, né? Eu tô aqui me matando num podcast porque a gente sabe que é cansativo. A gente tem semana, que nem a gente tá entrando numa semana agora, que nós vamos ter gravações diárias. Imagina, o que é trabalhar todo dia, ir pra lá gravar à noite, no outro dia saber que vai ser a mesma coisa. E assim, essa pessoa tinha tudo pra desistir. Pra falar assim, igreja? Não quero saber de igreja, não. Porque que Deus é esse que tira tudo que eu tenho? Tira o que eu tenho de mais valioso. O que eu mais amo, o que eu mais lutei pra ter. E aí você para e vê aquela pessoa se doando, fazendo aquilo com amor, insistindo. Foi até engraçado que outro dia a gente tava conversando, e aí ele virou e falou assim, você lembra quando você falava que você queria desistir? Olha aqui, você tá aqui hoje. Eu escuto ele falando isso e eu paro e penso, meu, olha só a força que ele tem. A força que ele nos dá e ele nem percebe. Uhum. O testemunho dele, ele dá e ele não percebe. Um testemunho de fé, porque ele se doa. Ele faz acontecer. Às vezes a gente tá lá no podcast, né, João? Ele chega, não, porque vamos, gente, porque isso, porque aquilo. Vem mensagem do nada, tipo, mensagem de, nossa, de oração, disso, daquilo, de padre falando. Aí você olha e fala assim, meu, não era pra essa pessoa tá mandando isso aqui. Não, exatamente. Era pra mim que tô bom, eu tô tranquilo. Vou Eu mandar aqui tô uma sem mensagem nenhuma motivacional, padre Paulo Ricardo. Aí você vem dessa pessoa e você olha e fala, Deus. Você abre o Instagram todo dia. É. É o terço que tá rezando, é a mensagem que ele tá postando. Às vezes eu tô rezando o terço, eu tiro uma foto.
Você entra no meu Instagram, toda segunda-feira tem. É. Na terça Posso já rezar por você? posso rezar pra você? Aí na terça já vai. Mas não, ele é fiel naquilo. E você para e pensa, Mateus, como que a pessoa nos evangeliza? Como que o testemunho dela, você vê que é realmente por amor daquilo Que Deus tá fazendo. que né? Deus tá fazendo. Exatamente. Com toda certeza. Aí a gente pega e cai no livro de Jó. Jó Exatamente. tinha tudo, reclamou de tudo que aconteceu na vida dele, mas ele nunca culpou a Deus. Exatamente. Nunca Continuou culpou. fiel, continuou Fiel. temente. Então, eu acho que é sobre isso. E Deus nos permite, Ele coloca pessoas nas nossas vidas que a gente tem que ir pegando esses ganchos das coisas. Bom, então aqui agora, né, aproveitando essa troca de experiência, esse diálogo muito bom, queria que vocês contassem, né, pra gente já ir encerrando também o nosso episódio de hoje, como que foi essa experiência de estar do outro lado da mesa? Se eu peguei num assuntos ali que meio... que Eu não tava mais devia. nervoso. Mas acho que saiu bem, né? Ah, eu espero que Eu sim. acho que sim. Ó, a Eu gente espero vai que aguardar sim. o retorno do pessoal, né, do público. Não me fez chorar, então tá. Era um dos pontos, não me faça chorar. Exatamente. Mas no finalzinho, se continuasse ali, acho que ia, hein? Se falasse Ia, um pouquinho viu? mais, ia chorar, assim. Eu ia. Ah, mas foi ótimo. legal, que A bacana. experiência foi muito massa, né? Foi. achei legal. É muito bacana isso pra gente poder. A gente sente como os nossos convidados E pra sentem sentir, também. exato, eu ia falar isso, pra sentir isso, o que será que eu... Porque às vezes fala também, né? Caramba, o convidado veio e falou com tanta propriedade, né? Falou tão bem. Mas como será que ele se sentiu? Será que ele não tá nervoso, não? Fica nervoso, sim. Fica nervoso, Se sim. você não sabe o que vai perguntar, né? É, Você não sabe- exatamente. Pô, Exatamente. será que ele vai falar alguma coisa, algum tema ali? Sim. Será que eu vou saber responder? Será que vai vir? Até mesmo, e quando você tá aqui, né, você fala, caramba, e agora? O que eu faço? O que eu pergunto? Aí você dá aquelas Vai travadinhas dando ali a de brecha, 2, 3. que aí você vai indo, né? Então, é muito bacana. Mas foi uma experiência boa pra vocês? Foi ótimo. Eu gostei Foi. bastante. Com certeza, eu escutei de alguns convidados já, que é algo que eu trago pra mim nesse episódio, nessa gravação, né? Porque eu não sei se a gente vai ser convidado pra outros, né? Então, vou aproveitar o de hoje, né? Os convidados sempre falam: esse episódio é uma declaração de amor pros meus filhos, pro ministério que eu atuo, pra vida que eu tenho, a Mai essa semana pras minhas pacientes. E eu diria que esse episódio realmente é uma declaração de amor minha, do Kaique, pra minha equipe. Pra equipe que está lá comigo, pra cada convidado que já passou no SantoCast. Porque hoje as pessoas falam assim, o SantoCast. O Kaique. Não. O Kaique também faz parte do SantoCast. Eu até brinco, eu falo assim, eu sou coordenador da Pascom, um podcast tá lá. Fabiano é o diretor, né? A gente fala. E cada um que está ali é essencial. Eu falo para eles, gente, eu quero chegar lá, sentar na cadeira, gravar e ir embora. E hoje, graças a Deus, é isso que acontece. Eu chego lá, sento e eles resolvem tudo. E é porque eu quero mordomia? Não. É porque eu confio em cada um deles. Eu sento lá, eu fico de frente pro convidado, eu não sei de nada que tá acontecendo ali atrás. E é justamente sobre isso. Eu amo cada um das pessoas que estão ali comigo. Cada um da sua forma, do seu jeito, com o seu carisma, com aquilo que sabe. Eles completam o SantoCast e fazem o SantoCast acontecer. Hoje, se acontecer um dia de o Kaique não poder ir gravar, eu sei que eles vão dar conta e eles vão fazer acontecer e vão fazer muito bem feito e até mesmo melhor do que eu. E é sobre isso. É saber que cada um tem a sua função ali. Muitas vezes funções que as pessoas nem sabem do que está acontecendo do lado de cada das câmeras, eles estão fazendo lá. Então, assim, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e de dizer meu muito obrigado a cada um da equipe do SantoCast, ao Padre Carlos, que nos permite ver isso diariamente lá na paróquia e dizer que o sim de cada um passa pela minha vida de uma forma transformadora. Porque graças a eles, a minha vida se transformou. Então, ter eles na equipe do SantoCast é ter a certeza de que o SantoCast é um presente de Deus, porque eles são um presente de Deus na minha vida. Então, é isso. Quase chorei aqui, amém. E aí, pra finalizar, né, na minha fala, eu vou contar só um caso rapidinho pra gente terminar. Teve um dia, que acho que pouca gente sabe, vai saber, eu, o Jura e quem tava na câmera naquele dia.
Um chiado, velho. Muito grande. Chiado, 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 chiado. Ninguém ouvia nada. Um chiado, um chiado. Falei, meu, vai ser o pior episódio que já gravaram aqui. E eu vou tomar uma fumada, que eu não vou ver nem da onde que vai vir. Aí, por fim... E aí, como ficou o episódio? Postou o episódio. Não tinha um chiado no episódio. E a gente rezando. Então, assim, o que eu quero falar com isso, né? Pra agradecer. Que hoje, o SantoCast, ele conta com uma equipe. Então, foi muito interessante a hora que você falou que aqui hoje o Matheus... Tá o Matheus, aqui, ó. Então, assim, pedir para que todo mundo reze pelo Catholicast, reze pelo Matheus, porque, assim, se você tem uma equipe, louvado seja Deus. E se você não tem, louvado seja Deus também. Mas só precisa de uma força, entendeu? Então, assim, Exatamente. precisa da oração, precisa contar com a ajuda do povo, precisa... Rezem pelo projeto, rezem pro que Deus tem para fazer aqui através do Matheus hoje e futuramente através de mais pessoas que vão ajudá-lo, né? Com certeza. Mas, assim, conte com a nossa oração e peço que o povo reze também por esse projeto, né? Amém. Muito obrigado. Pode deixar. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Contamos aqui com a presença do Kaique, do João, com a presença do pessoal do SantoCast. Queria agradecer você que assistiu, ou você que ouviu pelas redes, pelo Spotify, pelo Deezer. E muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, @ocatholicast, e também o Instagram. Siga lá que lá sai os cortes e tudo mais, e as informações dos próximos convidados e dos próximos episódios, tá bom? Na semana que vem teremos aqui a presença do irmão Alexandre, da Dominus Salus. A gente vai falar um pouco sobre o chamado, sobre a vida vocacional, sobre como que Jesus trabalha, né, a nossa vida, como que é esse chamado, o que é aceitar esse chamado. E no final do mês também teremos aqui a presença do Padre Erickson, junto com o Rodrigo Marques, que é o coordenador diocesano do ABC, e o Padre Erickson, que é o assessor da catequese. Então a gente vai ter aqui um papo de catequista, uma conversa ali explicando sobre o que é a catequista, o que é ser um catequista, o que é se preparar para a catequese. Então você, meu amigo catequista, fica um convite para você, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, João, obrigado, Kaique. Imagina. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo episódio.